voltados para dentro de nós mesmos. Com o olhar de quem entende a própria alma como um santuário do espírito. Cada um de nós é um santuário vivo. Pleno de potencialidades, muitas vezes ainda encobertas pelo sofrimento, distorcidas pela dor, mas somos santuários, portanto. Diminutas criaturas em trânsito pela eternidade, convidados a passarmos pela experiência humana em corpos de carne, somos espíritos imortais, vivendo a experiência da carne, e através dela experimentando um pouco de tudo aquilo que nos foi planejado. Experiências boas e outras desagradáveis. Em algumas das nossas encarnações, muitas experiências desagradáveis. Mas para quê? Entendemos que algumas dessas experiências são retornos de massas kármicas aglutinadas pela eternidade, por nossos equívocos cometidos, e que precisam se movimentar através de nós, muitas vezes nos gerando sofrimento e desconforto, não para nos ver abatidos e fracos, não, mas sim para que a nossa consciência, em progressivo estado de clareza, possa aprender a dar um novo olhar àquela situação que se apresenta. Em cada encarnação, através de novos conhecimentos, de habilidades adquiridas, de estados internos trabalhados, vamos desenvolvendo um novo olhar, mais lúcido, menos vitimizado e, portanto, mais capaz de observar aquela situação que se apresenta como um convite ao crescimento pessoal. Isso porque, ao entrarmos em uma situação desconfortável, passamos por uma sequência de sentimentos previsíveis em curvas emocionais, neurológicas. Quando uma dor se apresenta, um choque,
temos o primeiro movimento neurológico de negar. Não, não é possível. Isso não está acontecendo. Não foi bem assim que ele ou ela quis fazer ou agir. Eu que confiava tanto nesta pessoa. Não, não estou sentindo este ou aquele sentimento. Não é possível. Não é comigo. Eu não mereço. Isso. Cada um de nós pode ficar um menor ou maior tempo nessa condição de negação temporária. Mas invariavelmente o que irá acontecer é que vamos passar de fase. E vamos naturalmente seguindo para a fase da raiva, de um inconformismo, uma revolta, um estado que nos proporciona um poder aparente para lutar contra aquela traição, aquele evento, aquilo que nos pegou pelas costas, aquela doença que ninguém me avisou. E muitas vezes permanecemos um longo período nesse estado de raiva, prontos para lutar, atacar e tentar reverter o que aconteceu. Ou aquilo que nos oprime. Ficando em maior ou menor tempo nesta condição. Invariavelmente vamos passar de fase. E seguirmos para a fase 3. Aquela que resistimos muito a aceitar que precisamos passar. A tristeza. Quando a raiva, enfim, não tem mais força para se sustentar. E aquele falso poder, o poder aparente que a raiva nos dava, consome todas as nossas entranhas. Não consegue modificar a situação vigente. E então, uma tristeza emerge, nos desanima, nos abate, causando a sensação inversa da raiva. A sensação de uma fraqueza aparente, uma falsa fraqueza. Nesta fase, podemos permanecer por um menor ou maior tempo, dependendo de cada criatura e das propensões emocionais que temos, das nossas vulnerabilidades adquiridas. Mas, invariavelmente, vamos passar de fase. E quando toda a nossa capacidade e energia for toda consumida por essa tristeza que nos tira a vontade de viver, que nos esgota os combustíveis, a esperança e qualquer possibilidade de luz no fim do túnel, vamos nos encurvando, esquálidos e exaustos, emocionalmente à beira do precipício, até que neste curvar da alma para frente, num aparente estado de esgotamento fluídico,
Tudo o que nos resta é soltarmos o peso do corpo sobre os joelhos para que ele, enfim, se ajoelhe ao chão e entre na próxima fase, a fase da aceitação. Uma aceitação que contraria toda a lógica cognitiva e racional do homem. Porque na nossa lógica, toda aquela situação que nos surpreendeu, nos massacrou, além de não ter sido justa, talvez pudesse ter sido evitada. Talvez se eu tivesse feito diferente, aquilo não teria acontecido. Talvez, num exaustivo processo mental de tentar reverter o que já foi. Na nossa racionalidade, aquilo não era para ter sido assim. Poderíamos ter controlado tudo aquilo. Mas quando enfim nos vemos prostrados de joelhos em espírito, toda aquela lógica mental de raciocinar, prever e tentar reverter o que se foi se desfaz como se nada fosse. Toda a nossa racionalidade, as nossas habilidades adquiridas em diversos conhecimentos da ciência, do psiquismo, das emoções, aquilo tudo se desfaz. Porque ganha vez, porque começa a se apresentar e emergir de você um estado interno de uma compreensão que vem a partir da força do coração. No estado de aceitação do que se foi, vamos nos rendendo a uma força cósmica, a um saber que vai além de nós e que sabe muito além de nós o porquê de todas as coisas. Vamos soltando o controle, as justificativas e as tentativas de reversão mentais e entregando a divindade, ao universo, ao que for. Um estado de consciência altamente receptivo, disposto a aprender e a entender que aquela curva de declínio, choque, negação, raiva e tristeza que te trouxe ao fundo do poço agora, movimentou dentro de você muitas estruturas de aprendizado, percepções, renúncia, renúncias dos apegos, renúncias de tanta força que fazíamos para que o mundo fosse do jeito que queríamos, renúncias de pessoas, de situações, renúncia de controlar a vida dos nossos filhos, renúncias do poder, de apegos afetivos, relacionamentos, renúncia. Eu renuncio àquela minha paixão, aquele meu apego, aquele resultado. Eu estou
além do consumo integral de mim mesmo. E não me resta mais nada a não ser entregar. Nesta condição de estarmos em um aparente fundo de poço, sempre um aparente estado, um aparente fundo de poço. Criamos um estado de permeabilidade interna em nossa alma, que ainda que não tenhamos fé, religião ou espiritualidade alguma, esse estado interno começa a clamar. Ainda que você não saiba balbuciar nenhuma prece e que nunca tenha, enfim, acreditado nisso, eis que a alma se põe a orar em silêncio, uma oração que se processa dentro de uma estrutura secreta do espírito chamada o orador permanente, que estava atrofiado, mas que nesse estado aparentemente vencido, ora, clama, suplica por misericórdia. Misericórdia. Se existe alguém aí em cima, um Deus, uma força, uma regência espiritual, eu peço misericórdia. E todos aqueles pensamentos completamente cancelados de como teria sido se eu tivesse feito diferente. Não há mais nada que possa nem sequer pensar em ser feito. Neste aparente estado de fraqueza completa, eis que uma luz se abre na coroa do indivíduo, colocando o seu corpo a viver na condição de um cálice, que começa a receber os influxos sagrados da divindade. Uma luz líquida, recursos fluídicos que perfundem do coração do Criador e descem para nutrir esta alma em aparente estado de derrota total. E quando essa luz flui por entre nós, em suas orações, em trabalhos espirituais sérios, muito sérios, como o de hoje, como todos os trabalhos que são realizados neste tempo, com o objetivo de nutrir este cálice preparado, em estado de aceitação total, consternado, de joelhos, reverente. Essa luz que nos perfunde começa a nos abastecer de dentro para fora. E ao descer por nossas pernas, nos dá uma nova consciência sobre este solo onde estamos de joelhos. E notamos, com uma nova concepção, que não se trata só do fundo do poço com uma interpretação negativa. Interpretávamos somente como o fundo do poço, um lugar de esquecimento total. Mas agora, perfundidos dessa luz que nos dá uma nova clareza,
Entendemos esse chão que nos parecia ser o fim. Esta mesma superfície passa a se tornar o ponto novo de apoio. O novo ponto de apoio. Sim, porque antes, em queda livre, não tínhamos onde nos apoiar. Estávamos em queda livre. No gráfico choque, negação, raiva e tristeza. Mas agora, a divindade que me cai por dentro do espírito, iluminando a minha consciência de tal maneira que me abre os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e agora eu posso olhar para este chão e perceber que é a primeira vez que depois da queda livre eu tenho um lugar firme para me apoiar. E esse chão agora se torna o meu recurso de apoio. Porque eu já não me sinto mais aquele trapo. A força da divindade me perfundiu por inteiro. Eu aceitei o que aconteceu. Foi assim. E não há como ser diferente. Eu nunca mais falei em ser diferente. E quando eu aceito isso, e a força da divindade toma conta de mim, esse chão para mim agora passa a ser o ponto de apoio para iniciar todas as minhas soluções. Porque nele, tomado de força, eu posso, enfim, apoiar meus pés. Meus pés. Meus pés. E ao apoiá-los nesse chão, tomado de uma força que me restaura todos os músculos espirituais e físicos, toda a minha estrutura psíquica sendo tomada pela força crística que me renova numa capacidade muscular e espiritual de poder vir me apoiando e me reerguendo. Entendendo que posso, uma vez apoiado, me erguer de baixo para cima por essa nova força que me perfundiu. E mais do que isso, em estado de aceitação e necessariamente humildade, posso notar que todas as preces realizadas nessa condição, acionadas por essa força que me domina, muscularmente, minha capacidade de movimento cada vez mais alto, ela se amplifica como uma força pliométrica que pode me colocar cada vez mais capaz de ir mais acima, mais, até que enfim, de oração em oração, de persistir em persistir, de empurrar, cantar, clamar, pedir ajuda, esses saltos ficam cada vez mais altos, porque minha capacidade pliométrica se amplia. E um dia, por um acúmulo de preces no coração de Deus, eu posso dar o salto definitivo, onde a divindade vai me fazer voar e subir novamente por uma nova rota, não aquela que me trouxe a derrota, mas uma nova rota ascensional. Porque a minha consciência já não pensa mais no que foi,
ela entende e solta e deixa ir. A minha consciência se volta para o novo universo de realidade ao meu redor e começa a passar para a fase seguinte, já não mais no chão. Lembre-se, você começou a voar. Aqui você vislumbra tantas outras possibilidades. Caminhos, pessoas, cursos, entendimentos, aprendizados, histórias, novos fluxos. E depois essa fase se chama-se análise da nova realidade. E a partir de analisar tudo isso com esta clareza, você passa para uma outra fase, a fase da escolha. Você escolhe de tudo aquilo que foi novamente analisado. O novo. Você escolhe uma possibilidade e segue na fase seguinte, que se chama experimentação. Nesta nova fase, você experimenta com o novo ser que você se tornou, como é passar pela vida, vivendo desta nova maneira e passando a fase da experimentação. Quando você menos espera, você já segue para outra fase ainda mais alta, a da consolidação de uma nova realidade. Nessa nova realidade, não estão as velhas pessoas, nem o velho mundo, nem os velhos padrões. Nessa nova realidade, você nunca será o mesmo. Porque nessa trajetória de descer e subir, naquele estado do chão, decisivo para a mudança, você recrutou uma força que não sabia que tinha. Nunca saberia que tinha se não fosse aquela queda. De maneira que toda aquela trajetória terrível e amarga da queda permitiu que você descobrisse em você uma potência luminosa que estava latente, fechada, oculta, e que agora serve não só para fazer você alcançar um estado muito melhor e maior, mas também para fazer contato com a sua realeza. E em se exercendo esta realeza no mundo, contagiar pessoas com exemplo, inspiração e energias que transformam outros seres. Portanto, meus filhos, nunca, em hipótese alguma, praguejem ou maldigam aquilo de ruim que lhes aconteceu. Seja um relacionamento abusivo do qual você se libertou. Seja uma traição afetiva, financeira, profissional. Seja um persecutor psicopático que não te deixa em paz. Agradeça. Porque através da curva de declínio que ele te ofereceu, você pôde pisar no chão de novo e se lembrar daquele estado de aceitação e humildade que foi a chave decisiva para que a força crística pudesse lhe abastecer e te tomar de um vigor que você não imaginava ter e de um estado de união com o Criador que você nunca imaginou tocar. E a cada estado desse, onde nós fazemos, e é decisivo agora, a escolha certa
A escolha certa se faz no chão. Não fazemos a escolha certa na raiva. Não fazemos a escolha certa no choque, na negação, na raiva nem na tristeza. A escolha certa é na aceitação, no fundo do poço. Porque ali a alma se rende. E não é mais você quem vive. Paulo de Tarso, é o Cristo quem vive em ti. Não sou mais eu que vivo. Paulo de Tarso, é o Cristo que vive em mim. É o Cristo que vive em mim. É o Cristo que vive em mim. De hoje em diante, o convite a trabalhadores e a assistidos é entender o mal não como algo bom, porque não é, mas como uma ferramenta para que você faça uma das grandes descobertas a respeito da tua força. Portanto, meus filhos, não temam as adversidades. Vamos olhá-las com esse olhar de quem entende essa curva emocional, previsível, neurológica. Mas vamos dar a força do espírito quando o gráfico estiver no chão. Com esse entendimento, vamos realizar hoje mais um encontro de apometria social, que por trás de tudo o que é dito aqui, conta com centenas de milhares de espíritos em diversas especialidades, que vão vos ajudar na renegociação dos vossos karmas, pleiteando por amenizadores kármicos, e uma vez concedido pelas instâncias superiores, vão vos ajudar, com a autorização divina, na remoção de todos os processos obsessivos de desencarnados e encarnados. Vão vos ajudar nas limpezas das cargas, das demandas, e limpando isso tudo numa complexidade gigantesca, no abrir de caminhos, proporcional ao seu nível de humildade, ao seu nível de aceitação. Então, quando você que está aqui vindo por uma amiga que teve toda a vida resolvida, criar expectativas de também assim acontecer com você, lembre-se que a ajuda das centenas de milhares de espíritos vai ser a mesma, mas vai depender do seu estado de humildade, do seu estado de aceitação. Porque a graça, a lei da graça com a qual trabalhamos, porque aqui trabalhamos com Deus do impossível, a graça não é de graça. Tem que aceitar. Tem que pedir. Malene, em Yorubá, significa misericórdia. Malene. Não peça justiça. Não faça isso. Não sabemos o que andamos cometendo de erros. Peça misericórdia. E deixe ir o algoz. Deixe que o universo dê cabo. Não é entre você e ele, é entre ele e o Criador. Assim como a sua história é entre você e o Criador. As criaturas só compõem uma novela. De hoje em diante. Malene,
Misericórdia. E todos os exércitos de Deus estão aqui para ajudar. Freis, frades, espíritos da natureza, caboclos pretos velhos, Exus da caridade. Malene, 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 meu pai. Malene, 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 Malene. Nesse vórtice de força gigante, consumido da força do Espírito Santo, num fogo divino, que flameja, queima e desfaz todos os miasmas, desfaz todos os feitiços, cargas, persecuções de psicopatas, faz com que todos os seus inimigos lhe esqueçam, faz com que toda a sua vida seja reescrita. Malene, e contem conosco, Exus da caridade. Todos Exus, é Mojubá. Graças a Deus. Graças a Deus. Sintam a energia descer, escoando pelas pernas. Talvez alguns de vocês estejam com tremor. Deixa ferver. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com essa prece, que representa também São Bento, a prece exorcística do mundo cristão, são dados por abertos os trabalhos dessa noite de hoje, autorizados pelas falanges, graças a Deus.